Amém. Olá, IBAB Online. Nós estamos agora na IBAB em uma série de mensagens sobre identidade e especificamente falando sobre uma identidade discipuladora. E hoje eu quero tratar com vocês sobre esse tema, sobre fazer discípulos. Amém? E você que gosta de anotar, que eu sei que você gosta, anote aí o título da mensagem de hoje: Grande Comissão ou grande omissão? É uma pergunta. Grande comissão ou grande omissão? E a passagem que a gente vai considerar está em Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Eu te convido, aí onde você estiver agora, a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Hoje a minha Bíblia é online, tá vendo aí? Mateus capítulo 28. Eu vou ler na versão NVI, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Amém? Amém. Palavras do Senhor, palavra de salvação. É muito interessante porque talvez possa existir dentro de nós uma pergunta: como é que se mede o sucesso de fazer discípulo? Será que a gente está conseguindo fazer discípulo? E como é que eu sei se eu estou cumprindo essa ordenança de Jesus? E à luz do que a gente enxerga aqui nessa passagem, nessa ordem dada por Jesus, é muito interessante porque a pergunta ela não precisa repousar em números. Ah, final do ano, deixa eu ver quantos eu batizei. Junho agora, deixa eu ver quantos vão descer a água na igreja. Isso é importante. Mas será que é isso que tem que nortear o nosso critério de sucesso em fazer discípulos? Ah, deixa eu ver quantas vezes eu frequentei as celebrações da minha igreja. Poxa, esse ano eu consegui ir na igreja, não teve um domingo que eu não deixei de ir. Poxa, então eu consegui cumprir bem o ID do Senhor. Eu gostaria de a gente começar essa reflexão repousando em outro norte. Porque será que Jesus morreu na cruz para só criar, vamos dizer assim, consumidores, né, de conteúdo? Porque, gente, olha só, hoje a gente vive aí numa era da informação, inteligência artificial, IA. Esse dia eu tava falando com a minha esposa, com a Lê, eu falei, meu Deus, Copa do Mundo, né, tá aí acontecendo, começou hoje. E eu lembro, na minha infância, a primeira Copa que eu tenho lembrança assim muito nítida é a de 94 e a que eu tenho ainda uma lembrança assim de lampejos é a de 90. Mas eu lembro que para a gente ter acesso às informações tinha que ir lá comprar o jornal. Aí meu pai e minha mãe compravam jornal para ler ou assistir o jornal à noite. Hoje em dia, caramba, você abre a geladeira, aparece ali alguma coisa falando de Copa do Mundo. É o tempo todo, é muita coisa. E não é só de Copa do Mundo, não. É também em relação a conteúdo cristão.
Se você começa a seguir um determinado pastor, o teu algoritmo do Instagram vai começar a trazer só conteúdo, não só daquele pastor, mas de quem fala a mesma língua daqueles pastores. Então, assim, será que a gente está nessa lógica de, não, eu consumo só conteúdo cristão, eu assisto podcast, eu assisto os cultos da IBAB Online, eu não perco um. Jesus chamou a gente, será que foi para isso? Para parar nisso? Não, definitivamente não. O Espírito Santo não nos capacitou para produzir espectadores de cultos ou para nos tornar consumidores de conteúdos cristãos. Simplesmente Jesus nos chamou para viver o reino de Deus. Amém, Babilônia? É isso. Na afirmação mais simples. Só que aí, beleza. O que é esse reino de Deus? É interessante, né? A gente já fez aqui até em janeiro desse ano um estudo muito legal sobre o reino de Deus, né? O Bem-vindos ao Reino. Se você quiser, tá lá no YouTube, tem lá o conteúdo separado, as 4 aulas que a gente aproveitou janeiro para falar sobre o reino de Deus. Mas é interessante porque quando Jesus fala sobre o reino de Deus, a palavra ali usada nos evangelhos, no original, é uma palavra chamada basileia. Basileia. E basileia, ela de forma assim bem simples, ela pode apontar para a gente se referir poder ou autoridade governante. Basileia. Então, quando Jesus fala sobre reino de Deus, está falando dessa basileia, desse governo de Deus no mundo. Só que mais do que um território, mais do que um poder, a gente tem aprendido que a lógica do reino de Deus não é a lógica de Roma, é a lógica do amor. E dentro disso, mais do que um território, uma geografia, Basileia descreve um governo, uma autoridade, um modo de viver a lógica de Jesus sob essa luz do reino, sobre esse senhorio de Cristo. Isso é Basileia. Então, essa grande comissão que a gente acabou de ler aqui é isso. A grande comissão, o ID de Jesus, não se trata de uma corrida desesperada para ganhar almas e levar o pessoal para o céu porque o mundo vai pegar fogo. Não, é uma outra lógica. É uma lógica de permitir que a realidade do céu, ou seja, os valores do reino, que não é deste mundo, mas é para este mundo, transforme a terra. Amém, Babilônia? Até aqui estamos na mesma linha? Amém? Porque a partir daí, a gente começa a compreender que viver debaixo dessa basileia, ou seja, desse governo de Jesus, tem implicações na minha vida aqui em casa, no meu casamento, no meu trabalho, na minha comunidade, em minhas amizades, na sociedade, na forma como eu lido com o dinheiro, na forma como eu lido com o poder, como eu administro os conflitos, como eu tomo decisões. Tudo isso tem a ver com a grande comissão. Tudo isso tem a ver com fazer discípulos. Tudo isso tem a ver com a expansão do reino de Deus, essa basileia. E talvez, se a gente parar para pensar, o maior problema hoje da igreja, quando eu falo igreja, eu falo como no sentido mais genérico da palavra, a instituição contemporânea, ok? Seja essa distância entre aquilo que chamamos de discipulado e aquilo que Jesus chamou de discipulado. Há uma distância aqui. O que a igreja chama de fazer discípulo, o que Jesus chama de fazer discípulo. Porque é possível, pessoal. E hoje, com as técnicas de marketing, não só hoje, né, como sempre, é possível reunir multidões e ainda assim negligenciar a principal missão da igreja, que é fazer discípulo. Então, eu quero
a partir dessa luz, dessa ordenança da grande comissão, levantar essa pergunta: estamos vivendo a grande comissão ou estamos em uma grande omissão? E às vezes, por endereçarmos a grande comissão de uma forma diferente da qual Jesus ordenou, na verdade a gente vive uma grande omissão, mesmo achando que está fazendo a grande comissão. E aí eu quero trazer pelo menos aqui 3 lembretes, ok? Lembretes, para você sublinhar em seu coração, em sua mente, colocar lá na tua geladeira para você lembrar sobre discipulado. 3 lembretes a partir dessa passagem de Jesus. Porque quando a gente lê Mateus 28, a gente percebe a primeira coisa, e é o primeiro lembrete que eu quero frisar com vocês, que é o seguinte: o centro da missão da grande comissão não é ganhar almas, é fazer discípulos, e tem muita diferença nisso, gente. O centro da missão não é ganhar almas, é fazer discípulos. Jesus não disse: ide por todo mundo e façam frequentadores, e façam membros, e façam admiradores. Ele disse tão somente: façam discípulos. Façam discípulos. E nós aprendemos domingo na IBAB, nas 3 celebrações, tanto do pastor Claudinho, pastor Ed e pastor Kenny. A síntese é: discipular é tornar Jesus visível na vida e facilitar o caminho para que Cristo seja formado em nós e no outro. Percebe como a essência ela pode estar muito longe daquilo que o mercado religioso transformou o discipulado? Então, assim, não é alguém que agora fala: fui discipulado. Por quê? Porque eu acredito em Jesus. Eu aprendi aqui que Jesus, ele morreu. Eu acredito aqui, aprendi aqui agora sobre o plano da salvação. Eu me converti, estou indo na igreja, agora tô lendo a Bíblia. Então, veja, conversão, que aliás, né, você deve lembrar, é um ato que acontece quando você, naquele lindo dia, você ouve a palavra, você sente a semente da palavra penetrando em seu coração e o bom pastor te chamando pelo nome. E você que estava caminhando longe de Deus, você se converte, dá uma guinada de 180 graus. Isso é conversão. Você está caminhando longe, de repente você faz isso aqui e passa agora a caminhar na direção de Jesus, tendo Ele como autor e consumador da sua fé. Isso é conversão. Conversão é isso. Eu converti meu caminho. Bruno, Patrick, Solange, Eudoxia, Deus chamou pelo nome. Eu falo: Senhor, não vivo mais eu, mas o Cristo, o Senhor vive em mim. Aí eu me converto e começo a caminhar. Mesmo não estando pronto, mesmo ainda não sabendo tudo, mesmo ainda sendo pecador, mas eu vou no caminho. E Cristo vai sendo edificado em nossas vidas conforme a gente caminha. Só que aí não termina aí. Não termina aí o ato. Por quê? A conversão é um primeiro passo de uma longa caminhada de santificação, transformação. E o processo de santificação está intimamente ligado a justamente isso: Cristo ser forjado dentro de mim. Ele me lapidar de tal maneira que o mundo olhe para mim e veja ele, que eu olhe no espelho e veja Jesus, não só na minha face, mas nos meus atos. Isso é ser santificado. É tornar Cristo encarnado, lapidado, cunhado em nosso ser. Isso é um processo, gente, que está todo mundo nele, que se converteu. E que vai ser consumado até que ele venha ou a gente vá. Amém? É um caminho. É uma jornada contínua. A igreja é chamada para acompanhar pessoas até que Cristo seja forjado nelas. Isso é fazer discípulo. Isso é discipular. É acompanhar, é facilitar. Então veja, porque dentro dessa grande comissão, a gente pode chutar essa bola lá para frente e falar: vou fazer a grande comissão, vou lá para a Índia, vou para o Japão,
para pregar Cristo para culturas que não conhecem. Tem esse lugar também, missões. Mas só que grande comissão é simplesmente discipular e fazer discípulo. Isso pode ser com seu vizinho, pode ser com você, com o seu padeiro, o dia a dia, nas relações mais íntimas nossas e nas questões mais íntimas, sem necessariamente eu ter aqui uma cartilha de catequese, de no que cremos, os 5 passos. Não é isso. Porque senão a gente sistematiza um processo que é um processo natural da caminhada. Jesus fala, ide. E aqui o ide, vocês sabem, né, no original está no gerúndio, é indo, indo. Então, conforme eu vou indo aonde? Na academia, na padaria, assistir um jogo, no trabalho, na caminhada. Eu estou indo, eu estou discipulando. Mas discipulando a partir de uma lógica onde a minha vida, à medida que eu vou caminhando, vai se tornando uma vida crística, ou seja, eu sou um ser crístico, Cristo está sendo forjado em mim. Isso dá um trabalho, gente. E o discipulado começa nas pequenas decisões, nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Quando você escolhe perdoar alguém em vez de alimentar ressentimento, você está vivendo o discipulado de Jesus. Você está cumprindo o ID, porque o ID fala, ó, obedeça a tudo que eu lhes ordenei. Obedecer tem a ver com colocar em prática. Se ele me ordenou a perdoar e eu perdoo, poxa, eu estou discipulando. Quando eu respondo com mansidão em vez de agressividade, eu estou discipulando. Eu lembro quando eu morava lá no Rio de Janeiro e eu pegava muito trem. O pessoal aí do Rio vai conhecer aí o Ramal Gramacho. É, Ramal Gramacho, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Aí eu ia para a igreja de trem, lotado, impossível, ninguém conhece, né, Thalita? Aí, irmã Thalita conhece. Aí para ali em São Cristóvão, irmã Thalita. Brum, a multidão. Impossível não tomar cotovelada, pisar no teu pé. Aí quantas vezes eu respirava, sem agressividade. Dentro de mim eu queria revidar, mas eu. Uh, pronto. E era engraçado que às vezes Deus me dava mensagem no trem, vocês acreditam? Tava indo pro... Aí vinha ali, eu, poxa, acho que eu vou pregar sobre isso semana que vem na igreja. Aí era assim. Mas é isso, no dia a dia. Quando você honra a sua palavra, mesmo que isso custe algo, poxa, eu vou cumprir aquilo que eu falei, mesmo sabendo que eu vou sair no prejuízo. Você está discipulando. Quando você continua insistindo em amar aquela pessoa que você dá amor, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, sabe? Difícil, mas você está ali. Você está discipulando, meu irmão. Ninguém se torna parecido com Jesus por acidente. Não é acidente, é um processo íntimo, intencional de discipulado. Então, discípulos são formados diariamente nas escolhas que aparentemente são até comuns na vida. Então percebe que eu estou aqui trazendo uma provocação e um caminho para tirar o discipulado só de uma formalização. Ah, estou no processo de discipulado. Faz parte também. Vou lá na escola dominical, vou lá no Ibabe Educação, maravilha, segunda-feira, Ibabe Online quinta-feira, estou lendo, estou aprendendo. Mas não é só aqui na formalização acadêmica, entende? É no chão da vida. Compreendem, Babi Online? Amém? Faz sentido? Bota aqui no chat para eu saber se a gente está no na mesma linha. Amém? Porque isso é muito importante, pessoal. É isso. Então a pergunta não é, ah, eu acredito em Jesus. Não, não é essa a pergunta, não. Não é isso que afere. Não. A pergunta é: a minha vida está sendo moldada por Jesus? Opa! Aí já a gente já começa a diferenciar. Amém?
Amém. O segundo lembrete que eu quero frisar para você, então, o primeiro foi esse, que o centro da missão da grande comissão não é ganhar almas, é fazer discípulos. E fazer discípulos é forjar, alinhar, realçar. Quando eu falo forjar, é formar, ok, pessoal? Não é fingir, não, né? Jesus em nós. E o segundo lembrete para você anotar na sua vida, no seu coração e colocar isso como prática é que o discipulado, veja, ele acontece justamente quando a gente aprende a obedecer Jesus. Ele falou aqui, olha, façam discípulos por todas as nações. Então, um campo enorme. Obedeçam a tudo que eu ordenei. Então, não é só saber sobre Jesus. Não é só saber. Eu sei que bolo de fubá é feito com fubá. Agora, pergunta se você sabe fazer bolo de fubá. Pergunta aí. Não sei. Gostaria, inclusive, que eu adoro bolo. Deveria aprender. Mas eu não sei. Eu sei que bolo de fubá é feito com fubá, mas não sei fazer bolo de fubá. Eu sei que a cocada, que a irmã Solange de Salvador, quando vai na IBAB presencial, leva lá, é maravilhosa. É um coco queimadinho, que delícia. Mas eu não sei fazer aquela cocada. Então veja, Jesus não disse: ensinem tudo que eu falei, decorem tudo e comecem a jogar versículos assim aleatório. Não, obedeçam a tudo que eu ordenei. Gente, é diferente. É muito diferente. O alvo não é informação, o alvo é transformação. O alvo não é informação, é transformação. As pessoas param na informação. Ah, compreendi. Aí por isso que as pessoas ficam confusas. Porque tem coisa que você não vai encontrar lógica e não é para ter lógica realmente. Porque o objetivo da palavra, guarde isso. Anote isso. Cada letra da palavra, ela é meio. O fim de cada letra é ser verbo. E verbo é ação. Aí você tem palavra. Letra por si só, se não tiver amor que é Deus, de nada vale. Ela é importante quando ela é um meio para que cada letra daquela entre na minha mente, no meu coração, no meu jeito de ser, o verbo se faça carne, aí a letra vira verbo. Olha que coisa linda. Aí Cristo se torna vida em nós. Aí sim. E a gente vive numa época, gente, tá aí cheio de sermão, cheio de podcast, curso, livro, conteúdo, é muita coisa. Maravilhoso. Mas há um risco da gente se perder no mar de conhecimento. E talvez ficar só nesse conhecimento e não colocar em prática. Entende? Então, no reino de Deus, a maturidade ela é medida não é pelo quanto tempo eu sou crente, ou eu aprendi o que eu sei, o que eu estudei, não. Não é medida pelo que a gente sabe, é a medido pelo que a gente obedece. E obedecer tem a ver com colocar em prática o que a gente sabe. É aquela história, né? O pessoal aí fala que é a tríade perfeita, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu sei o que? Conhecimento. Habilidade, o como. Atitude, prática. Poxa, então eu quero aqui colocar para vocês uma lógica de discipulado em que sim, vocês têm acesso ao conhecer da palavra, e esse Deus que lhe dá acesso ao conhecer da palavra gera em você habilidades de como você pode colocar em atitude essa palavra. Aliás, falando em atitude, é muito interessante. Sabe aquela passagem? Você não precisa abrir aí, não. Eu vou citar aqui, depois você pode ler com calma, de Filipenses 2, que Paulo fala assim, ó, Filipenses 2, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sabe? Aí ele começa a dizer, né, que sendo em forma como Deus, não usurpou em ser como tal, mas esvaziou-se. Não tem essa passagem? É interessante porque ali a palavra
tende em vós o mesmo sentimento. No original, Paulo usa uma palavra grega muito interessante, que foi traduzido para a gente como sentimento, mas é froneo, froneo. F de faca, R de rato, O de Oscar, N de navio, E, acento agudo no E, O. Froneo. Ela foi traduzida como sentimento, mas o significado é muito mais amplo. Muito mais. Muito. Froneo. Froneo fala de mentalidade. Fala de uma maneira de pensar, de uma disposição interior que norteia nossas atitudes. Então, quando Paulo está falando lá e chegou para a gente, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo mais ou menos assim, ó, deixem que a mesma mentalidade que conduzia Jesus, que norteava as ações de Jesus, conduza também a vida de vocês. Olha como é que muda. Olha como é que abrange. Então, Paulo está dizendo lá em Filipenses 2, não é uma questão restrita a pensamento, a sentimento, a entendimento. Não, é prática. É prática. Ó, vivam como Jesus viveria se tivesse ocupando aí o lugar que vocês ocupam hoje. Olha que coisa. Observe o tipo de atitude que Jesus tenha. Ah, observei. Então, tem essa atitude. Isso é discipular. Observar, caminhar, observar Jesus e buscar ter o mesmo tipo de atitude que Jesus tem, a mesma mentalidade. Então, olha só, à luz disso, como é que a gente pode colocar em prática? Poxa, eu conheço o Sermão do Monte, maravilha, isso é muito importante. Mas agora eu aprendi a, uma vez conhecer esse Sermão do Monte, a ele nortear a minha mentalidade que deságua em atitude. Então eu pratico o Sermão do Monte. Isso é discipulado. Eu conheço o Sermão do Monte, é importante, mas eu pratico. Aí é discipulado. Poxa, eu aprendi e vi ali, sei que devemos amar os inimigos. Isso é importante, sei. Poxa, tô orando aqui por quem me feriu. Isso é discipulado. Você está tendo o mesmo tipo de atitude observada em Jesus. Você está tendo a mentalidade que norteia as atitudes de Jesus. Percebe? É por isso, tem uma frase que a gente fala muito na IBAB e às vezes as pessoas não entendem. Mas é só você agora, à luz dessa nossa conversa aqui, faz todo sentido. Quando a gente fala assim, olha, aqui na IBAB, a gente não ensina a Bíblia somente, a gente ensina a vida. É isso. Aí, quando a pessoa ouve isso, nossa, tá vendo? A igreja não lê a Bíblia. Não, não é isso. A gente ensina a Bíblia. A gente lê o Sermão do Monte, mas ensina a vida. Como é que você pratica o Sermão do Monte na vida? Entende? Então, toda vez que você ouvir essa frase, é sobre isso. A nossa vida vai ganhando forma nas atitudes, e Babylone. Isso é lindo demais. Toda vez que você obedece Jesus, mesmo ainda sem entender tudo, você dá um passo na direção dessa maturidade. Quando eu observo Jesus, principalmente nas atitudes que ele não tem diante de algumas situações, isso também é discipulado. Olha que lindo isso. Você aprende com Jesus em suas atitudes, observando como ele fez e faz, mas você também aprende com Jesus observando as não atitudes, o que ele não fez. Daí a importância, eu sempre digo, da gente ter sensibilidade para ouvir o cordeiro mudo. Porque Jesus foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Só que ninguém para ouvir o cordeiro mudo, porque ele é mudo, mas o cordeiro mudo tem muito o que falar. Ele é eloquente que só. Porque eu aprendo com Jesus, não só o que ele fala, mas também no que ele não fala. Diante de Pilatos, por exemplo, lembra? Tá lá Pilatos dando uma lavada nele, ele quietinho. Tem coisa que não precisa falar.
Isso é discipular também. Amém, Bible Online? Faz sentido? Amém? Terceiro lembrete, para você frisar aí. O discipulado, naturalmente, ele torna visível a Basileia de Deus, o reino de Deus. Porque é isso. Esse é o objetivo. Então, a grande comissão, o ID, não é um projeto individual, não. É um projeto de reino de Deus para transformar a sua vida e o mundo. Onde os discípulos vivem como discípulos, os frutos do reino se tornam visíveis. É natural. Quando você coloca em prática os ensinamentos de Jesus, quando você obedece a tudo que Jesus ordenou, na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, no seu dia a dia, é óbvio que a basileia de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, a mentalidade de Deus vai se tornar visível ali, gente. É natural. Lares são restaurados, famílias reconciliadas, as empresas se tornam mais justas, a vida muda. Comunidades se tornam mais humanas. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Tem discípulos ali. Tem discípulos sendo discipulados e tem discípulos que, à medida que são discipulados, também fazem discípulos. Natural. Aí a basileia de Deus, o reino de Deus avança, mas não avança como quem avança conquistando território, impondo políticas. Não. Transformando vidas e ambientes em amor. Não é força, não é controle, não é imposição. São vidas transformadas. Então veja, o reino de Deus chega, a Basileia se torna presente, a grande comissão, ela tem sucesso? Tem sucesso? Como que você afere o sucesso da grande comissão? Ah, agora o censo diz que o Brasil tem tantos por cento de evangélicos. Não, não é por aí, não. O reino chegou. Tem justiça? Tem paz? Tem alegria? Tem reparação? Tem serviço? Opa, isso aí é outra categoria, gente. É outra categoria. Tá tratando as pessoas com dignidade? As pessoas estão sendo tratadas com dignidade? Check, reino de Deus chegou. Opa, peraí. É, eu tô agora escolhendo a verdade, mesmo quando a mentira ia ser mais conveniente para mim? Tô. Check, o reino de Deus chegou aí, então. Que legal. Percebe que é outra categoria? Eu eu tinha tudo aqui para me vingar. Igual Davi quando encontrou lá Saul aliviando o ventre na caverna. Aí Davi foi lá e cortou a capa dele e falou aqui, se eu quisesse te pegar, olha aqui, ó, tava na minha mão, mas eu optei outro caminho. Check, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chega quando você se torna resposta para a dor de alguém e não fica causando dor intencionalmente nos outros. Então, veja, essa grande comissão, ela pode virar uma grande omissão quando a gente não entende a essência dela e acha que está fazendo a grande comissão através de uma estrutura de poder, de corrida, de avanços, de agendas, de contabilidade, de ganhar almas, de capital político, mas tudo isso é uma omissão. É uma omissão. Por onde os discípulos de Jesus passam, ali há rastros de amor, meus irmãos. Então veja, a gente faz aqui o resumo da ópera para a gente orar. Esses três lembretes da grande comissão, eles devem nortear nossa vida para que a gente possa, no chão da vida, lembrar e não se perder. Entende? É entender que sim, beleza, eu não estou aqui para ficar ganhando almas, eu estou aqui para fazer discípulos. Através das minhas atitudes, através da encarnação da pessoa de Cristo na minha vida, que eu faço obedecendo a Jesus. E assim, naturalmente, a basileia de Deus aparece, o reino aparece, os frutos aparecem. Gente, para a gente terminar e amarrar aqui tudo, para a gente orar, lembrem-se que
Discipulado possui duas dimensões inseparáveis, é bilateral. É Cristo sendo formado em mim, beleza? Mas é Cristo sendo formado através de mim na vida de outros. Não tem essa de discipular e não ser discipulado. A pessoa que acha que só discipula e não está sendo discipulada está só fazendo soldadinhos de chumbos, está fazendo versões de si mesmos. Não. Porque veja, se você tira isso, há distorções. Se eu me preocupo, por exemplo, apenas com a minha própria formação discipular, eu corro o risco de transformar o discipulado em um projeto individual. Entendeu? Se por outro lado eu apenas foco em discipular pessoas, impor ao outro as minhas crenças, sem permitir que Cristo continue lapidando meu coração, eu corro o risco de reproduzir técnicas, controles, não Jesus. E tá assim, ó. Tá assim, gente. Tá assim. Aprende um pouco aí de PNL, né? Linguagem neurolinguística ali, usa para o mal e controla as massas. Tá assim, ainda mais em época política. Enfim. Mas eu gosto de olhar para Jesus e perceber como ele nos ordena. E como, por exemplo, o apóstolo Paulo nos deixou um exemplo lindo. Paulo, ele nos mostra esse caminho bilateral, sabe? Onde Cristo era formado nele, por isso ele fala que sofria, né, dores de parto para que Cristo fosse formado nas pessoas, nos Gálatas, não é isso? E aí ele fala lá, né, que enquanto ele sofria essas dores de parto, e sofria até que Cristo fosse formado em vós. Olha a consciência dele de discipular o outro. É como quem gera vida. Só que ele também falou que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele entendia que o fato dele gerar Cristo na vida de pessoas é porque Cristo vivia nele. Então, é bilateral. É bilateral. Cristo formado em mim, para que agora, a partir de mim, ele possa ser formado em outros. Não pode soltar essas duas dimensões, pessoal. Percebe? Cristo vive em mim, é formado em mim, então é formado em outros através de mim. Essa é o, esse é o grande guarda-chuva, é o ciclo do discipulado. Em nome de Jesus, eu e você, nós somos simultaneamente aprendizes aos pés de Jesus, observando a atitude que ele tem, o que ele não faz, e ao mesmo tempo, olha que lindo, ao mesmo tempo que eu sou aprendiz em Jesus, eu sou instrumento de Deus na formação de outras pessoas. Isso não é lindo, Ibadan Online? Não é lindo isso? Fala pra mim. Não é, não é linda a obra que o Espírito Santo faz? Natural. E meu irmão, isso até que ele venha. Nessa arte de discipular e ser discipulado, ninguém se torna mestre, top. Todo mundo é aprendiz. Eu costumo dizer que a gente foi chamado para amar. E na arte de amar, todo mundo é amador, não é profissional. Na arte de amar, todos nós somos amadores. No sentido de amar e no sentido de não ser profissional, ser amador, sabe? Jogador quando é amador, isso aí é amador. Tem que aprender muita coisa ainda. É. Na arte de amar, nós somos amadores. Porque a gente ama e está aprendendo a amar como se deve amar. Então, Ibaga Online, e é isso? Grande comissão ou grande omissão? Cuidado. Talvez a pergunta que Jesus está fazendo com a gente aqui hoje, volta a dizer, não é a categoria contábil, não é quanto tempo você tem de praça, de caminhada, quantos livros você leu, quantos conteúdos você consome. Isso aí é legal, desde que isso seja meio para você transformar em vida para o outro. A pergunta é: Cristo está sendo formado em mim? Pergunte isso ao seu coração e se coloque nesse caminho. E se coloque nesse caminho. Porque veja, o discipulado acontece quando Cristo é formado em mim. A grande comissão avança quando Cristo é formado através de mim, no meu dia a dia.
nos meus ambientes? Quanto de Cristo tem em você e nas pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, na sua casa, no seu jeito de ser, no seu jeito de trabalhar? E a Basileia, o reino de Deus, se torna visível quando uma vida é transformada e essa vida ajuda a transformar outra vida. E aí, meu irmão? De grão em grão, já dizia o ditado, a galinha enche o papo. Aí Abacuque pegou isso e falou que a terra se encherá da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. São os encontros da água que é Jesus, que habita em mim, habita no outro e vai desaguando até encher toda a terra. Então, em nome de Jesus, a minha oração aqui agora com você e por você é para isso, para que a gente possa ir indo, fazendo discípulo, mas ao mesmo tempo sendo discipulado, encarnando a verdade, obedecendo, colocar em prática o que Jesus nos ensinou, até que ele venha ou até que a gente vá. Amém? Amém, Bible Online. Glória a Deus. Eu quero orar com você e quero orar por você nessa hora. Vamos orar? Oh, Jesus, ajude-nos, Pai. Ajude-nos, Senhor, a vivermos essa verdade. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque o Senhor nos chamou para muito mais do que uma experiência religiosa, Pai. Muito mais. O Senhor nos chamou para viver sob o teu reino, sob a tua mentalidade, esse novo jeito de ser humanidade a partir de Jesus. É aí que tá. É nesse lugar, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa a tua igreja, porque quando a gente confunde justamente a atividade com discipulado, conhecimento, com transformação. Perdoa-nos, Senhor. Quando a gente acha que crescimento numérico tão somente é maturidade, é atestado de crescimento espiritual, perdoa-nos, Senhor, e nos faça voltar para o essencial, vidas, dignidade. Forme Cristo em nosso caráter, Senhor, e vá formando, Pai. Enquanto caminhamos, enquanto interagimos, que a gente possa deixar um pouquinho de Cristo no outro e receber um pouquinho de Cristo do outro, e assim a gente vai crescendo de glória em glória, Pai. Ajude-nos, Senhor. Que essa tua basileia, o reino de Deus, alcance nossos pensamentos, nossas ações, nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas decisões, nossas prioridades, que tudo isso esteja ancorado na mentalidade do teu reino, inclusive o fazer discípulos, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Faz de nós discípulos que fazem discípulos. Faz de nós vidas que passam adiante o que recebe do Senhor e que tem prazer de receber do Senhor. É isso que nós queremos, Pai. E que a nossa vida possa anunciar ao mundo e a todos à nossa volta que o Senhor reina, mas anunciar isso com os nossos atos, com o nosso jeito de viver, que o mundo possa olhar para nós e te reconhecer, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém, amém e amém. Amém, Badonai, em nome de Jesus. Grande comissão ou grande omissão? Vamos juntos.